Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Desde já desejo-lhe ótimos estudos e uma boa atenção aí neste que é o nosso vídeo, onde falaremos acerca dos vetores, abordando todos os fundamentos teóricos que tangem a este assunto. Aqui quem fala é o Pedro da Glória Valis. Vamos? Ok, começando, veremos aqui a álgebra vetorial, definindo primeiro o que é um vetor. Na verdade, o vetor não é nada mais nem nada menos que uma simples seta. Só que esta seta possui característica, onde a primeira característica é a sua designação. Então, nós sempre teremos que designar o vetor. No caso, escrevemos aqui vetor V, para dizer que esta seta possui nome e esse nome seria V. E para além disto, este vetor pode possui dois pontos característicos, que no caso é o ponto A e o ponto B. Este ponto A é por onde vai começar o nosso vetor, é onde começa a nossa seta. Então o ponto A é chamado de origem. E o ponto B é onde o nosso vetor termina. Daí que o ponto B é designado de extremidade. Então, o nosso vetor parte de A para B, o que significa que podemos escrever que o nosso vetor V é um vetor que parte de A para B. Ou seja, o vetor V é igual ao vetor AB. Sempre começando com a origem e terminando com a extremidade. Esta designação sempre dá a entender por onde começa o vetor, de que ponto começa o vetor, até que ponto ele vai. Então, é muito importante sempre que escrevermos o vetor através de dois pontos, usarmos esta designação. A, B. Origem em A e extremidade em B. Daí que nós poderemos também escrever que o vetor V vai ser igual ao vetor AB, que, considerando A um ponto geométrico e B também um ponto geométrico, isto poderia ser igual a B, que é a extremidade, menos a origem. É assim como nós vamos ter que calcular sempre um vetor tendo dois pontos, ok? Sempre vai ser a extremidade menos a origem. Se nós fizermos o contrário, estaremos escrevendo uma outra coisa, ok? Vamos aqui ver a inscrição de um vetor. Então, um vetor que se encontra no espaço, ele possui uma componente em y, uma componente em x e uma componente em z. Nós poderíamos dizer que o vetor V vai ser igual a x, y, z. Então, é muito importante colocar aqui o símbolo da igualdade. Mas também poderíamos escrever o vetor da seguinte maneira: V igual a xi mais yj mais zk. Você deve estar se perguntando por que tem aí o i, o j e o k. Na verdade, o i, o j e o k, eles apenas desempenham uma única função. Sobre o ponto de vista de valores, eles não alteram absolutamente nada. O i, ele aparece para mostrar que esta parte, esta aqui representa uma componente em x, enquanto que o j, ele sempre está a me dizer que esta componente está em y e o k mostra que esta componente z está no eixo dos z, ok? Parece que não faz sentido colocar aqui, mas na prática de resolução de exercícios sobre vetor, nós veremos que faz sentido, ok? Então, o i, o j e o k, eles são chamados de vetores unitários e eles são vetores diretores. Apenas estão para indicar a direção. Se estamos em y, em x e em z. Sobre o ponto de vista de valores, não alteram nada. Mais para adiante, nós vamos verificar o que é um vetor diretor, vetor unitário. Ok? Então, podemos começar. Podemos continuar aqui. Vamos verificar que o vetor V também poderia ter apenas a componente y e a componente x, né? Então, neste caso, esse vetor é um vetor no plano, porque ele apenas possui duas dimensões. Então, seria um vetor bidimensional. Também poderíamos escrever através desta maneira, né? Que no caso é uma equação vetorial. Ok?
Vamos imaginar uma situação em que temos este ponto A localizado em 2, 4, 3 e o ponto B localizado em menos 3, 0, 3. Tudo bem. Vamos agora procurar escrever o vetor AB. Procurando escrever o vetor AB, nós teríamos, segundo esta relação mostrada, o A representa a origem e o B é a extremidade, porque é AB. Começa em A, termina em B. Então, teríamos a extremidade do vetor menos a sua origem. Substituindo, a extremidade B está localizada em menos 3, 0 e 3, menos a origem do nosso vetor aqui está localizada em 2, 4, 3. Então, menos 2, 4, 3. Fazendo a subtração, aqui nós teríamos que tomar em conta e teríamos que prestar muita atenção no seguinte aspecto. É que a componente em x subtrai com x, y subtrai com y, o que implica dizer que nós deveríamos ter aqui este x menos este x. Isso nos daria menos 3 menos o 2. Então, teríamos menos 5. Teríamos também a componente em y menos a componente em y. Então, teríamos 0 menos 4. A resposta seria menos 4. Teríamos também 3 menos 3, que é z menos z. A resposta seria 0, ok? Então, aqui tem que ser 0. Então, este seria o vetor AB. A sua componente em x seria menos 5, em y seria menos 4 e em z seria aqui o 0. Ok. E se fosse pedido o vetor BA, será que o vetor BA é a mesma coisa que o vetor AB? Tecnicamente falando, não. Porque o vetor BA, ele possui origem, desta vez em B, e uma extremidade em A. Resolvendo isto, teríamos a extremidade A menos a origem, que é B. Substituindo, teríamos a extremidade A, que no caso aqui seria 2, 4, 3. Temos aqui 2, 4, 3, menos a origem, que no caso é B, que seria menos 3, 0, 3. Então, teríamos isto menos 3, 0, 3. Nós sabemos que x menos x, ok? Uma vez que este é negativo, o negativo com o negativo seria mais. O que implica dizer que 2 menos o menos 3 daria aqui o 5. 4 menos o 0 daria aqui 4. 3, que é z, menos 3, que é z, aqui daria 0. Então, comparando esses dois valores, esses dois vetores, os resultados, né, através dos resultados, nós percebemos que eles são valores completamente diferentes. Mas se analisarmos mais, conseguimos perceber que a diferença disto e isto apenas está no sinal. Então, podemos daí tirar uma conclusão, que o vetor AB e o vetor BA são vetores diferentes no sentido em que eles são vetores diferentes porque um será simétrico do outro, ok? Conforme nós conseguimos perceber, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Quer dizer que são vetores simétricos. O que implica dizer que se o A aponta para lá, AB, se nós temos aqui AB, né? Nós teríamos isto aqui, AB. Mas o vetor BA, ele está assim, BA, ok? Então a diferença entre esses dois vetores é que possuem sentidos contrários. Tudo bem. Agora vamos abordar a questão do módulo de um vetor. O que seria o módulo do vetor? Calculando, o módulo do vetor seria a componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado, mais a componente em z ao quadrado, para um vetor no espaço. Mas para um vetor no plano, nós teríamos aqui a componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado. Caso não tenha nenhuma componente em y, quer dizer que só teríamos a componente em x ao quadrado, e assim sucessivamente. Tudo bem. Geometricamente, ou na íntegra, o que significa módulo do vetor? O módulo do vetor significa comprimento do vetor.
o módulo do vetor representa a distância entre a origem e a extremidade. Ou seja, é este todo o comprimento que o vetor possui. A distância entre A e B, nós chamamos isto de módulo do vetor. Para além de chamá-lo de módulo do vetor, também poderíamos chamar de valor do vetor, também podíamos chamar de comprimento do vetor e assim sucessivamente usando sinônimos dessas palavras que aqui me referi. Se nós quiséssemos calcular o módulo do vetor AB, ok? O vetor AB, esse que nós determinamos aqui, AB, teríamos esta componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado, mais a componente em z, que no caso é 0 ao quadrado, ok? Então teríamos aqui 0, 0, 0. Então 0 ao quadrado. Fazendo aqui os menos 5 ao quadrado, daria 25. E fazendo aqui menos 4 ao quadrado, daria 16. 0 ao quadrado é 0. Então, teríamos 25 mais 16. 25 mais 16, nós teríamos 41 como resposta. Ok? Quer dizer que a resposta não é 50. Como assim? Como é que deu 50? A resposta seria 41. Então, escreveríamos aqui, em vez de 50, íamos escrever 41. Ok, tendo escrito 41, esta resposta não é válida, né? Porque a resposta do módulo, no caso, é 41. Tudo bem. Podíamos aqui concluir, se determinássemos também o módulo do vetor BA, pois aqui nós determinamos AB, nós chegaríamos à conclusão de que o módulo de AB e o módulo de BA são iguais, ok? Então, quero dizer que o vetor AB e o vetor BA, na verdade, são vetores diferentes, mas eles são iguais em módulos. São diferentes em sentido, porque um é simétrico do outro, mas quanto ao módulo, eles continuam iguais. Para terminar com a questão dos módulos, nós vamos abordar aqui esta questão. O módulo de um vetor que é igual a 1. Vamos supor que seja qualquer vetor, cujo módulo aqui dá 1. Nós chamaremos sempre isto de vetor unitário, que é o caso do I, do J e do K. São chamados vetores unitários porque o módulo destes vetores é igual a 1. Então, sempre que ouvir este nome, vetor unitário, saiba que o seu módulo deve ser obrigatoriamente igual a 1. Ok, vamos agora abordar a questão da direção de um vetor. Os vetores, para além deles possuírem uma origem e extremidade e um módulo, eles sempre possuem uma determinada direção, que pode ser horizontal, vertical. Quando estiverem inclinados, eles são chamados de vetor numa direção oblíqua, ok? Então, existem na íntegra 3 direções. E eles também, para além de possuírem uma determinada direção, possuem também um sentido. Eu posso ter um vetor na horizontal que sai de esquerda para a direita, ou posso ter um vetor na horizontal que sai da direita para a esquerda. Então, a orientação desse vetor naquela direção em que ela está, nós chamamos de sentido. Temos também um vetor na vertical que pode sair de baixo para cima, ou na vertical saindo de cima para baixo. Na oblíqua também poderíamos ter a mesma coisa, né? Só que não diremos que saiu de baixo para cima. Também vamos ter que dizer que está na direção oblíqua, mas saiu da direita para a esquerda aqui. Na direção oblíqua, mas sai de esquerda para a direita, ok? Então, esta é a grande diferença entre direção e sentido de um vetor. Não está a se falar da mesma coisa sempre que nós dissemos direção e sempre que nós dissemos sentido. São coisas totalmente diferentes, ok? Tudo bem. Com esses princípios básicos, nós podemos agora falar acerca da questão da soma de vetor. Seja um vetor U, que é tanto, e um vetor V também, que dá tanto, a soma ou subtração de dois vetores, U e V, nós teríamos o vetor U e teríamos o vetor aqui, V. Nós só somamos os componentes de acordo com as suas designações.
A componente em x soma simplesmente com a componente em x. A componente em y soma simplesmente com a componente em y. O mesmo vale para a soma de vetores ou para a subtração de vetores. O que implica dizer que no caso de soma, nós teríamos aqui a componente em x mais a componente em x. Componente em x mais a componente em x. Aqui o i, né, já sabemos o que ele significa, que estamos a dizer que o resultado aqui será uma componente que estará na orientação da direção do eixo do x. Ok, a componente em y mais a componente em y. Teríamos aqui a componente em y mais a componente em y. Para a subtração também é a mesma coisa. Seria a componente em x menos a componente em x. Então temos aqui x1 menos x2, conforme aparece. O mesmo é válido para a subtração das componentes em y. Ok? Tudo bem. Com esses princípios básicos, o mesmo nós fizemos para o caso de vetores. Nós sabemos que existem duas descrições de um vetor. Podemos escrever em forma de equação ou desta forma cartesiana. Na forma cartesiana também não foge a regra, ok? Nós vamos fazer a componente em x mais a componente em x. Desse jeito. Depois teríamos a componente em y mais a componente em y. Teríamos isto, ok? Se fosse subtração, teríamos a componente em x menos a componente em x. Então usaríamos menos e assim sucessivamente. Tudo bem. Vamos agora verificar como é que seria a soma de vetores de forma geométrica. A soma de vetores na forma geométrica, nós teríamos aqui um vetor u e um vetor v. Para somarmos esses dois vetores e mostrarmos isso geometricamente, isso significa que nós teremos que fazer uma reta paralela a esta, que no caso seria esta aqui, e paralela a esta, que no caso seria esta aqui. Então, após termos feito essas paralelas, nós íamos aqui desta origem dos dois vetores até este ponto, escrevermos o vetor, que no caso seria o vetor soma, ok? Entretanto, devemos também compreender que o vetor u e o vetor v, entre eles já fazem aqui um determinado ângulo que podemos designá-lo de ângulo alfa. Ok, deste paralelogramo que nós escrevemos, podemos extrair este triângulo. Temos aqui o triângulo, este triângulo, que aqui poderia ser representado. Tá bom, não é um triângulo porque ainda não está fechado. Bom, temos que verificar que este lado parece que não é nenhum vetor, não corresponde a nenhum vetor, mas corresponde sim, porque este lado é igual a este lado. É por isso que aí nós teremos o vetor U. Uma vez que já estamos a escrever o triângulo na verdade ele é dado em unidades de comprimentos que sempre são positivos, né? Os vetores em si escrevem ou descrevem um triângulo, mas esses vetores, sempre que estivermos a considerar isto um triângulo, devemos considerar apenas o seu módulo. Lembra? Módulo, comprimento. Então, devemos considerar os seus módulos. O ângulo que está aqui é o ângulo que é feito por U e V, ok? É o ângulo formado por U e V. Só que se formos a comparar o ângulo formado por U e V, anteriormente aqui eu disse que era alfa. E agora, este ângulo não faz sentido dizer que é alfa. Então, quanto é que corresponderá a este ângulo? Este ângulo será o 180 menos alfa, ok? Este ângulo corresponde a 180 menos alfa. Por quê? Para onde foi este ângulo alfa? Não foi para lugar algum. O alfa apenas tornou-se o ângulo externo aqui. Este alfa corresponde a este ângulo aqui. Este ângulo feito do lado direito, que é este ângulo feito do lado direito. Do lado esquerdo temos aí um outro ângulo, que no caso seria 180 menos alfa. Tudo bem? Ok. Nós queremos determinar um módulo da soma de dois vetores, ok? Através do teorema dos cossenos. Nós escreveríamos o lado que nós queremos, que no caso é este lado da soma, ao quadrado. Temos aí a soma dos vetores ao quadrado. Deveria ser igual aos outros lados ao quadrado. Então, seria este lado U
ao quadrado mais este lado v ao quadrado menos 2 vezes, que no caso aqui o 2, o lado u vezes o lado v, esses lados que nós colocamos aqui, vezes o cosseno do ângulo, no caso temos aqui o cosseno do ângulo oposto ao lado que nós queremos. Vamos descomplicar. Então, o lado que nós estamos a calcular, no caso este aqui, este lado é oposto a este ângulo, ou seja, está em frente deste ângulo. Então, vezes o cosseno do tal ângulo, que é 180 menos alfa. Lembrar ainda que o cosseno de 180 menos alfa, aqui 180 menos alfa, sempre vai ser igual, ele vai ser igual a menos o cosseno de alfa. Ok, estava a tentar aqui rabiscar, saiu um pouco. Então, seria igual a menos o cosseno de alfa. Significa que o cosseno de 180 menos o alfa vai ser menos cosseno de alfa. Daí que nós poderíamos ter... apareceu raiz, né? Não é assustador, não fique assustado. A raiz aparece por causa do quadrado que nós estamos a retirar daqui. Então, teríamos raiz quadrada de tudo que nós temos aqui. Só que houve uma pequena mudança. Por quê? Porque o cosseno de alfa, no caso, o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, conforme aqui me referi. Então, teríamos menos cosseno de alfa. Só que não coloquei aqui o menos porque isto é um produto, né? Nós faríamos este menos do cosseno com este menos que já aparece aqui na fórmula, que vai nos dar esta expressão. Então, esta seria a expressão que nós usaríamos para calcular o módulo da soma entre dois vetores que formam um determinado ângulo alfa. Está ligado? Tudo bem. Se fosse subtração, nós teríamos a representação geométrica deste jeito, o teorema dos cossenos do mesmo jeito, né? Os ângulos, os vetores u e v formam um determinado ângulo alfa, né? Conforme podemos ver, aqui não houve alteração do ângulo alfa. É só tirarmos aqui o quadrado que nós teríamos aqui a seguinte forma desse jeito. Tudo bem, aqui teremos que fazer algumas alterações. Em vez de usarmos a fórmula original, conforme ela foi colocada lá, aqui já vem cosseno do ângulo alfa, porque o alfa é que é oposto ao lado que se pretende, né? Ok, sendo oposto ao lado que se pretende, quer dizer que essa subtração, no caso não é soma, é subtração. Temos que perceber isto, ok? Então eu coloquei isto propositadamente para nós corrigirmos juntos. Então, quando é subtração de u e v, nós vamos ter aqui também na fórmula menos, ok? A fórmula da subtração entre dois vetores e soma de dois vetores é a mesma. Ok? Isso sob o ponto de vista do módulo da soma e o módulo da diferença. A fórmula é a mesma, só que a diferença é que na diferença aqui permanece menos, enquanto que na soma aqui permanece o vigor ou mais. Ok? E assim terminávamos a questão da soma e subtração de dois vetores. Tudo bem. Voltamos, continuando agora com o produto de um vetor por um escalar. Imaginemos que temos um determinado k, que no caso é um valor qualquer, é por isso que nós chamamos de escalar. Então, um escalar não precisa emagrecer porque disseram que era escalar. É só entender que um escalar poderia ser 2, poderia ser menos 2, poderia ser menos raiz de 2, qualquer que seja o valor. Então, k vezes u sempre vai ser igual a um vetor. Ou seja, o produto entre um vetor e uma constante sempre dá um vetor. Então, teríamos aqui, por exemplo, o vetor v, né? Sendo as suas componentes x e y, k vezes o vetor v nos daria k vezes x, k vezes u, k vezes y. Então, teríamos kx, ky. Desse jeito. Ok? Então, sempre que multiplicar com escalar, é só usar isto. Não precisa emagrecer. Ok. Se dois vetores u e v são paralelos, então nós podemos dizer que o vetor u é igual a um escalar vezes o vetor v.
Ou seja, são vetores iguais, só que um é produto do outro. Então, a isto nós chamamos de vetores paralelos. Ok, imaginando que os vetores são paralelos, né? Nós poderíamos ter aqui dois vetores paralelos apontando na mesma direção e sentido e dois vetores também paralelos apontando na mesma direção, só que em sentidos contrários. Então, podemos com isso concluir que para que dois vetores sejam paralelos, a primeira coisa que é necessário é que estejam na mesma direção. Não é possível dois vetores serem paralelos, sendo que encontram-se em direções diferentes. E, para além disso, eles podem ser paralelos, sendo que não atuam no mesmo sentido. Tudo bem. Agora, vejamos aqui qual seria a condição de paralelismo. Com esta informação, na verdade, esta informação já é a condição, só que já não está diretamente ligada à prática. Vamos ligá-la à prática. Teríamos aqui o vetor U com suas componentes x1 e y1, o vetor V suas componentes x2 e y2. Vamos lá. K vezes x, já sabemos como é que se faz. Kx2, Ky2. Tudo bem. Agora teremos que introduzir a questão da igualdade entre dois vetores. Na verdade, dois vetores são iguais quando as suas componentes são iguais. Ou seja, para que isto seja igual a isto, esta componente em x deve ser igual a esta componente em x. Esta componente em y deve ser igual a esta componente em y, conforme está escrito aqui. O kx2 deve ser igual a x1. O ky2 deve ser igual a y1. O que nós teríamos seria isto aqui. Isolando o k, significa que o x2, uma vez que está a multiplicar, passa para lá, divide. Aqui também, o y2 está a multiplicar, passa lá, divide. Nós teríamos x1 sobre x2, y1 sobre y2. Há uma coisa que chama-me aqui a atenção. O fato de k ser k, né? K é igual a k. Então, isto nos leva a dizer que se k e k é igual, significa que x1 sobre x2 deve ser igual a y1 sobre y2. A isto nós chamamos de condição de paralelismo. Para que dois vetores sejam paralelos, é necessário que se cumpra essa condição. Se cumpra essa condição. Ok. Trocando em 500, o que isso significa? Significa que para que dois vetores sejam perpendiculares, é necessário que a componente em x de um vetor, que no caso ali era U, dividido pela componente em x do outro, deve ser igual a componente em y dividido pela componente em y do outro. Se isto for igual, então os vetores são paralelos. Tudo bem. Vamos agora abordar a questão do produto interno ou escalar entre vetores. Vamos imaginar no caso, o produto interno, né? No caso, é claro que é no caso. No caso, o produto interno é demonstrado desta maneira. A notação seria esta, U ponto V. E não de uma outra maneira. Não podes colocar aqui vezes sempre que se tratar de produto interno ou produto escalar. Ok? Temos que também ter em mente que este produto interno ou escalar, ele é chamado de produto escalar porque ao fazermos este produto vamos ter um escalar K qualquer. Ou seja, U vezes V vai ser igual a K. O produto interno entre dois vetores sempre vai ser igual a um escalar. Vamos imaginar o caso de um vetor U e um vetor V. Nós teríamos aqui U vezes V. Atenção! Aqui temos que lembrar a questão da soma. Obedece mesmo as regras que a soma. A componente em x só multiplica com a componente em x do outro vetor. O que quer dizer que teríamos x1 vezes x2. Só que aqui já não colocamos aí o i. Porque ao multiplicarmos i vezes i, isso daria-nos 1. Um 1 na multiplicação é neutro. Não precisaríamos aqui colocá-lo. Então, ao multiplicarmos aqui a componente em y com a componente em y, teríamos y1 vezes y1, teríamos y1 vezes y2, ok? y1 vezes y2. Também não aparece o j, porque o j vezes o j seria igual a 1. Então, o produto interno é muito fácil. Ok,
Vamos imaginar como é que isso funciona sobre o ponto de vista geométrico. Teríamos aqui um determinado vetor U e um vetor V. O produto interno também tem esta fórmula aqui sobre o ponto de vista vetorial. U vezes, sobre o ponto de vista geométrico, perdão, U vezes V, ok? Vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V cosseno do ângulo alfa. Geralmente, quando se pede o ângulo formado entre dois vetores, nós usamos esta formulinha que aqui escrevi. Então, essa é a fórmula para calcular o ângulo formado entre dois vetores. Ok? Só que temos a questão de dois vetores que, no caso, formam um ângulo de 90 graus, ou seja, dois vetores perpendiculares. Por que dois vetores são perpendiculares? Porque eles formam um ângulo de 90 graus, ok? E nós sabemos que o cosseno de 90 é igual a zero. Sendo o cosseno de 90 igual a zero, nós teremos aqui zero vezes este todo o negócio, ia nos dar tudo isto zero. Então, teríamos o produto interno sendo igual a zero. Esta é a condição de perpendicularidade entre dois vetores. Para que dois vetores sejam perpendiculares, significa que o produto interno, ou escalar, deve ser igual a zero. Vejamos aqui alguns exemplos. Se temos aqui um determinado vetor U e V, nós queremos saber quanto é que daria U vezes V. Nós teríamos aqui U vezes V com pontinho, ok? Não vezes com o X aí, não. Não. Ok, começando. Nós sabemos que vai ser componente em X vezes componente em X. Teríamos 2 vezes menos 2. A resposta, menos 4. Mais, ok? Mais a componente em Y. 3 vezes a componente em Y. 1. A resposta, 3. A componente em Z, no caso, porque tem, né? Seria menos 1 vezes 1. Resposta, menos 1. Simples. Teríamos menos 4 mais 3, dando menos 1. Menos 1, menos 2, menos 1. Seria aqui a resposta de tudo isto, menos 2. Então, conforme podemos ver, aqui não há muitos blá, blá, blá e muitos dizeres, né? É só fazer de acordo conforme eu mostrei e você já está lá na resposta. Tudo bem. Agora, vamos imaginar que o que é pedido, na verdade, uma vez que já calculamos aqui uma vez que já foi determinado o valor do produto interno, vamos imaginar que é nos pedido aqui o ângulo formado entre esses tais vetores U e V, não é? Nós sabemos, aqui acabei apagando, né? Nós sabemos que o vetor U, no caso, é este, né? Isto aqui define o vetor U e isto aqui define o vetor, essa seria a expressão do vetor V aqui. Então, queremos saber qual seria o ângulo formado entre o vetor U e V. Se nós olharmos esta expressão que eu dizia aqui, geralmente é a que nós usamos para achar o ângulo, nós precisaríamos dos módulos dos vetores. Então, para calcularmos o módulo do vetor U, nós teríamos aqui a componente em x que é 2, 2 ao quadrado, mais a componente em y, 3 ao quadrado, mais a componente em z, que seria menos 1 ao quadrado. 2 quadrado dá 4, 3 quadrado dá 9, menos 1 quadrado dá 1. A resposta seria 14. O módulo do vetor V, nós teríamos aqui a componente em x menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais este 1 da componente em z ao quadrado. Menos 2 quadrado é 4, 1 quadrado é 1, 1 quadrado é 1. Então a resposta seria raiz de 6. Agora, com os módulos, nós vamos aplicar esta fórmula, ok? Aplicando esta fórmula, nós sabemos que o produto interno é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de alfa. Então, teríamos o produto interno, nós já havíamos calculado menos 2. Então, teríamos aqui menos 2. Módulo de U, raiz quadrada de 14. Módulo de V, raiz quadrada de 6. Fazendo raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 6, nós teríamos aqui 14 vezes 6, dando 84. Ok. Isto aqui, uma vez que está a multiplicar, quando passa para lá, divide. Ficamos com menos 2 dividido pela raiz quadrada de 84, ok?
Então, nós temos que o cosseno de alfa é igual a menos 2 por raiz quadrada de 84. Só que esta não é a resposta que nós desejamos. Nós não queremos o cosseno do ângulo, nós queremos o ângulo. É só pegarmos da máquina científica e colocarmos cosseno, Shift, primeiro no botão Shift, depois clicamos no botão cosseno, que há de aparecer cosseno elevado a menos 1, e escrevermos esta expressão aqui. Ao colocar igual, o que vai sair é exatamente o ângulo formado entre os vetores, que no caso é o ângulo alfa, ok? E terminamos agora aqui com o produto interno. Passamos para o produto externo, ou simplesmente produto vetorial. Geralmente a gente designa o produto vetorial desta maneira, ok? Lembra que eu havia dito que no produto interno não podíamos colocar vezes desta maneira, tínhamos que colocar vezes com um pontinho? Deve-se ao fato de, quando colocar as vezes, significar que o produto é um produto externo. Ok? O produto externo de um vetor U com um vetor determinado V, ele vai dar um outro vetor. No caso, vai ser um vetor W. Ok. Temos aqui a fórmula geométrica, né? O módulo do produto externo vai ser igual a este vezes este e tal, por aí. Depois você consulta a fórmula. Vamos agora imaginar uma situação em que você tem o vetor U e o vetor V escrito desta maneira. Então, o que a gente pretende fazer aqui é fazer U vezes V, ok? U vezes V. Tudo bem. U vezes V. Então, nós teríamos primeiro I, J, K. Então, você traz o vetor V. Ok, no caso aqui não é U vezes V, é V e U, né? Então, teremos que fazer V vezes U. Força de hábito. A gente faz as coisas por ter habituado, dá nisso. Mas tudo bem. Temos aqui o IJK. Depois vamos trazer o vetor V, que no caso é x1, y1, z1. Teríamos x1, y1, z1. Ok? Cada componente embaixo do vetor unitário correspondente. Depois aqui o vetor U, que no caso seria x2, y2, z2. Cada componente embaixo do seu vetor unitário correspondente. E determinarmos um módulo e calcularmos esta determinante que nós temos aqui. Sabemos que para o cálculo de determinante é repetir esta primeira coluna e esta segunda coluna aqui. Então repete a primeira, que seria esta, a segunda, que seria esta. Fazendo este vezes este, nós teríamos x2, y2 vezes o K. Fazendo este vezes este, nós teríamos y2, z1, ok? Aqui tem que ser y2, z1i. Fazendo este vezes este, nós teríamos aqui x1, z2 e j, ok? Fazendo este vezes este, nós teríamos aqui y1, z2 i. Aqui, fazendo este vezes este, teríamos x2, z1, j. E fazendo, por fim, este vezes este, teríamos x1, y2, k. E, posteriormente a isto, para terminarmos, diríamos que o produto vetorial V vezes U seria, no caso, a soma, o que está embaixo, né? Menos o que está em cima. Que no caso, o que é que está embaixo? Temos aqui, na componente I, temos y1, z2. Menos, vamos procurar a componente I lá em cima. Teríamos y2, z1. Então, y1, z2 menos y2, ok? y2, z1. Tudo bem, mas, vamos lá, na componente em y, nós teríamos aqui x2, z1. Temos aqui x2z1 menos, vamos lá procurar j aqui, teríamos aqui x1z2 menos x1z2. Isso está em y. Agora, nos capas, que é a componente em z, a resposta seria nos capas seria x1y2, temos aqui x1y2 menos, procuramos o capa lá em cima, seria x2y1.
Então, isto, conforme podem ver, ainda aparece aqui com I, com J, com K, quer dizer que vai ser um outro vetor, que no caso seria um vetor determinado W. Aplicação do produto vetorial. Para que serve? O produto vetorial serve para nós acharmos a área de figura formada por dois vetores. Então, é só dizermos que a área de toda esta figura, se imaginarmos aqui uma extremidade A, uma extremidade aqui B, né? Um outro vértice, ok? Vértice, extremidade, por aí. Então, um vértice ali C, aqui um vértice D. Então, a área de toda aquela figura vai ser igual ao módulo do produto vetorial. Atenção! Significa que primeiro vou determinar o produto vetorial, ok? Que ia me dar um vetor e por fim ia calcular o módulo daquele vetor que eu obtive. Nós já sabemos calcular o módulo. Então, o módulo do vetor obtido seria, no caso, a área da nossa figura formada pelos vetores. Ok, agora passemos para falar do produto misto. Sua designação. Para dizermos produto misto, nós escrevemos desta maneira. Que maneira estranha para dizer produto, né? Ou podíamos escrever desta maneira. Podíamos escrever U vezes V, né? Vezes de vetorial. E depois vezes do produto escalar. Tudo bem. Então significa que nós primeiro vamos efetuar o produto vetorial, depois vamos o resultado, né? Nós sabemos que ia ser um vetor, aquele vetor que ia sair como resposta, íamos multiplicar com este vetor aqui, mas o produto que deverá ser feito deve ser um produto interno, ok? Não permita que esse vídeo termine sem fazer diferenças, sem perceber as diferenças entre o produto interno e externo. Já falamos disso, ok? É só prestar atenção. Então, significa que não posso fazer o produto primeiro escalar, depois vetorial, senão seria um outro vetor. Tudo bem. Por que nós usamos aqui designação produto misto? O produto é misto porque nós temos dois produtos. O vetorial, que vai dar um vetor, depois o escalar, que vai nos, por fim, fazer com que o resultado do nosso produto misto seja um escalar. Porque nós já havíamos falado que o produto interno, o escalar, sempre dá um determinado escalar. Ok? Resolvendo agora o exercício, nós poderíamos resolver aplicando isto, o que eu disse, né? Fazer um produto vetorial, depois fazer um produto escalar. Mas isso levaria tempo. Podíamos também fazer diretamente desta maneira. Pegando as componentes do vetor U, colocando as componentes do vetor V, colocando todas, né, em X, em Y, em Z. As componentes do vetor W em X, em Y e em Z. Após ter feito isso, calcular a determinante desta matriz do jeito que eu mostrei lá, né? A única diferença é que aqui já não temos o I, o K, nananana, por aí em diante. Então, significa que aqui, como não tem o I, não tem o K, não tem o blá, nem tem o A, o B, quer dizer que a resposta aqui seria um escalar, seria um valor constante. Qual é a aplicação do produto misto? Geralmente, nós imaginamos que esses três vetores U, V, possam ser, por exemplo, aqui o vetor U, aqui o vetor V e aqui o vetor W. Então, eles, ao fazermos este produto misto, ele nos permite achar aqui o volume, ok? Então, nós vamos fazer primeiro o produto misto, depois o módulo do produto misto é que vai nos dar o volume, ok? Então, temos que fazer o módulo sempre porque o produto escalar pode ainda nos dar um valor, sim, mas o valor pode ser positivo ou negativo. Então, fizemos o módulo para que, caso seja um valor negativo, o volume nunca vai ser negativo, ok? Então, para que caso seja negativo, aquilo seja transformado em positivo. Esta é a única função do módulo nesta forma. Ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Muito obrigado por ter assistido a aula até chegar aqui. Nos veremos no próximo vídeo, se Deus permitir.
resolvendo alguns exercícios. Obrigado, até a próxima.